Gravação. Então, boa noite a todos. Vamos fazer mais uma reunião aqui. Pessoal, hoje a gente vai... Para quem está acompanhando a gente no Instagram, tá, pessoal? Quiser entrar no nosso grupo, manda uma mensagem lá. A gente tem uma comunidade, né? Quem quiser entrar, vendedor, gestor. E a gente vai fazer a apresentação aqui com os slides, depois a gente vai para a reunião, o Instagram, eu acabo cortando, mas vamos lá, vai transmitir. Tá compartilhando aí, pessoal? Tá? Então, como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gerações, né? A gente sabe que, principalmente para quem tem loja, não tá fácil contratar. A gente sabe que a gente escuta muito, a gente até falou na reunião passada sobre a questão das gerações, né? Que a galera fala que a geração Z é uma geração muito difícil de trabalhar, né, Tiagão? Você é geração Z, hein? Você já é Z, né, Tiago? Você nasceu em que ano? O meu é o último ano antes da Z, na verdade. Você ainda Meu é geração Y. Praticamente geração Z, mas essa galera, a gente escuta muito que é uma galera difícil de trabalhar. E, na verdade, pessoal, vou mostrar algumas coisas aqui para vocês, que, na verdade, toda geração que antecede a próxima, por exemplo, quando a geração Y estava ascendendo, para a geração X, a Y era boa. Quando a geração a geração X estava ascendendo, para os baby boomers não era uma geração boa. Então, toda geração, ela sofre uma crítica da geração anterior. Isso é natural. É mais ou menos como se fosse uma coisa de estado para estado. A gente tem coisa que a gente gosta num determinado estado, tem outra que a gente não gosta. A geração é a mesma coisa. Tem hábitos culturais de uma geração que a gente não gosta e tem outros que a gente gosta e a gente acaba não entendendo. Então, eu quero passar um overview aqui para vocês, pessoal. Por quê? Porque a gente escuta muito essa dicotomia, essa briga. Ai, que a geração Z não quer nada com nada, que a geração... Gente, todas as gerações têm suas características. Tem as suas coisas boas e tem as suas coisas que têm que ser trabalhadas. Então, a gente tem que entender isso. E a geração Z, na minha concepção, é a geração menos compreendida. Por quê? Porque é a geração da vez. Todo mundo vai bater na geração, sabe? A geração é como se fosse ao inverso, né? O filho mais novo geralmente é o mimado e o mais velho é o que sofre. Aqui é o contrário. A geração a mais nova geralmente é a geração que mais sofre. É a geração que é mais criticada. E eu não vejo por esse lado. Eu vejo um potencial muito grande na geração Z. E, para mim, a maior virtude da geração Z, que às vezes os gestores, a gente acaba não dando valor, é que é uma geração verdadeira. Em que sentido? É aquela geração que ou ela tá com você, ou ela não tá com você, ela não te cozinha. E isso é muito bom para um varejo, para um empresário. Por quê? Porque se você tem uma pessoa que ela não está sendo colaborativa, se ela não quiser ficar, dificilmente ela vai te enrolar, ela vai pegar e ela vai sair. E aí acontece uma coisa que acontecia na geração Y e na geração X, que era o quê? As pessoas ficavam cozinhando até arrumar outra coisa e ficava prejudicando o negócio. Você imagina uma pessoa que ficava ali 6 meses, 8 meses, 1 ano dentro do negócio, cozinhando, sem produzir. Olha, era melhor não ter essa pessoa ali, porque além dela não estar produzindo, ela ainda prejudicava o resto do time. E outra coisa é a comunicação, que eu já falei para vocês. A comunicação com a geração... Qual que é o maior erro do gestor hoje? É querer se comunicar com a geração Z, como ela se comunica com a Y, como ela se comunica com a X, e como era feita a comunicação com os baby boomers. A geração Z, ela foi criada diferente das outras gerações, tá? E aí sim, a geração Y você tem uma maneira de se comunicar, a geração X você tem outra maneira de se comunicar, e os baby boomers você também tem outra maneira de se comunicar. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre essas gerações, tá? Então, baby boomers, né? De 45 a 64, isso aqui não é cravado, tá? Tem, por exemplo, eu seria a geração X e a Y. Tem estudo que eu tô na X, que é até 80, e tem estudo que eu tô na Millennials ali, que começa nos anos 80 também. Então, a geração X ali de 65 a 81, e a geração dos Millennials de 81 a 96. Geração Z, pessoal, 97 a 2010, e aí os baby boomers ali, estabilidade e lealdade institucional, eram as pessoas que vestiam a camisa, e esquece, geração Z não veste a camisa, geração Z, ela está preocupada com os seus interesses. E aí eu falo,
E isso, por um lado, é muito bom, porque são pessoas verdadeiras, elas não ficam te cozinhando, tá? Geração X, pragmatismo e autonomia, é uma geração que odeia microgerenciamento. Milênios, propósito e flexibilidade, aquela geração que vai trabalhar mais por propósito. Eu me identifico bastante com os milênios aí. Geração Z, nativos digitais e busca de saúde mental, são nômades, é uma geração que é menos apegada, é uma geração mais apegada ao minimalismo, né? Aquela geração que não quer ter carro, não quer ter casa, a geração que já não quer ter filho, a geração dos milênios também é uma geração que já não é tanto de filho, e a geração alfa, né? Que é nativos aí da inteligência artificial, e é uma geração que influencia demais a decisão de compra dos pais, tá? A gente tem que ficar muito ligado nessa geração, que é a geração das crianças agora, tá? E a gente fala um pouquinho sobre o legado dos baby boomers, tá? Os baby boomers é o alicerce do mercado. Oi? Oi, alguém falou alguma coisa? Só interromper, só falar, tá, pessoal? Pode interromper. A geração dos baby boomers é o alicerce do mercado de trabalho moderno, tá? Ainda ocupa uma posição de liderança e influência significativa, financeira significativa, tá? Aí, eu não vou me apegar aqui, pessoal, porque depois a apresentação eu vou mandar para vocês, tá? Então, a baby boomers é a geração que meio que tá saindo de cena, né? É uma geração que ainda tá no mercado, mas ela tá saindo de cena para dar cena para outras pessoas. Só que nós vivemos hoje, olha só que interessante, nós vivemos hoje um momento em que praticamente todas as gerações coexistem, não só na sociedade, mas como no mercado de trabalho. E aí, como é que você vai se comunicar? Baby Boomer, geração X, geração Y e geração Z. Como que você vai fazer a transição dessa comunicação, tá? A criação dos boomers foi fortemente influenciada por pais que sobreviveram ao período de escassez e guerra, tá? O estilo parental predominante era autoritário autoritário ou autoritativo rígido, caracterizando pela frase: as crianças devem ser vistas, mas não ouvidas, né? Quem é da galera mais antiga aí vai lembrar que, né, minha mãe fala muito isso, que quando a visita chegava em casa, as crianças tinham que ir para o quarto, elas ficavam lá, elas não vinham para a sala. Se viesse para a sala, elas iam apanhar. Então tem muita coisa que essa geração ficou gravado nela. Ou seja, é uma geração que, em tese, ela respeita mais a hierarquia. Por quê? Porque ela foi criada na hierarquia, ela foi criada com a escassez. Então, é aquela geração da construção, é aquela geração da obediência, é aquela geração da fidelidade. Lembra do tal o pessoal fala do pacto no fio do bigode? É aquela geração que não precisava fazer contrato. A palavra valia muito. E a gente vai ver que conforme o tempo vai passando, as gerações vão mudando e isso vai mudando também, tá? No varejo, essa geração valoriza estabilidade e permanência. Sabe aquela geração que tinha orgulho de falar que trabalhou em 1 ou 2 empregos, que se aposentou no mesmo emprego que começou? Essa é a geração dos baby boomers. E aí a gente tem uma forma de tratar com essa geração, né? A forma de comando para essa geração é um comando muito mais direto, é uma palavra muito mais direta, entendeu? É uma geração que você dá o comando para ela vai executar, tá? Então, aqui alguma coisa do contexto histórico, né? A reestruturação da guerra, né? E a corrida espacial ali. Vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui um pouquinho da geração X, tá? A geração X é frequentemente descrita como a geração de transição ou geração de ponte, tá? Cresceram durante o auge da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, né? Eu lembro quando eu era criança, eu lembro da queda do Muro de Berlim, tá? E testemunharam eventos disruptivos como a queda do muro, né? Eu também já era nascido nisso aí, eu lembro já quando eu era criança da queda do muro. Foi em 86, se não me engano, 89, né? E o surgimento dos primeiros computadores pessoais. Diferente do otimismo expansivo dos boomers, a geração X cresceu em um ambiente de maior incerteza econômica. Essa é uma geração que cuida muito daquilo que tem, porque é uma geração que cresceu no meio da incerteza. E aí começa, essa geração é a geração da construção,
é a geração de fazer infraestrutura, é a geração de casa, né, carro, família, e depois a gente vai ver a geração Y, que é uma geração que vem a disrupção das coisas, tá? Deixa eu só fazer um negócio aqui, pessoal. Tá? Eu vou... Qualquer coisa vocês precisarem falar, quiser interromper, é só abrir o microfone aí, tá bom? Então, cresceram na Guerra Fria, né? Presenciaram os primeiros computadores, diferentemente do otimismo expansivo dos boomers, essa geração cresceu em um ambiente com maior incerteza econômica, tá? Tempo como recurso. Essa aqui é do representante comercial, depois eu falo, tá? Então, motivação, independência e flexibilidade para conciliar a vida pessoal, liderança pragmática, focada em resultados e na competência técnica, tá bom? Tecnologia, imigrantes digitais adaptam a necessidades profissionais. Então, eles começaram a pegar o começo da computação. Se você for pegar ali, eu digo o seguinte, a geração X, ela é mais próxima dos boomers e a geração Y mais próxima da geração Z. Consumo, tá? Pesquisadores natos buscam melhor custo-benefício e funcionalidade. E aí, pessoal, tem uma coisa bem interessante aqui, eu vou passar a geração Y, depois eu vou falar uma coisa bem interessante aqui de uma comparação dos videogames para vocês, tá? A geração Y representa a primeira geração a crescer com a internet no processo de massificação. Eu lembro que quando a primeira vez que eu tive computador em casa, eu tinha mais de 20 anos, tá? Sua infância foi marcada pela transição do analógico para o digital, o que lhe conferiu uma visão do mundo globalizado, e conectado, tá? Socialmente, foram criados em um período de maior prosperidade relativa e sobre um novo paradigma da criação familiar, tá? Se os pais dos boomers eram autoritários, os pais do X iniciaram um movimento maior de envolvimento na vida com os filhos, tá? Surge aqui o conceito de parentalidade helicóptero, tá? Onde os pais sobrevoavam constantemente a vida das crianças para garantir que elas não falhem e que tenham todas as oportunidades de sucesso acadêmico e social. E aí uma coisa muito importante, pessoal, a geração boomers e a geração X é aquela geração mais autodidata, que elas tiveram, é aquela geração que tinha um monte de filho, né? Que o filho mais velho era meio que o pai dos outros, né? Todo mundo pequeno já trabalhava, já ia, né? Quem tinha plantação já ia para a roça. Então, é uma geração mais autônoma, uma geração que ficou adulta muito mais cedo. Era uma geração que casava muito cedo. Então, se você for ver, a geração dos boomers, geração X, é uma geração que amadureceu muito mais rápido, né? Os milênios, o milenial busca propósito. Eles não estão dispostos a permanecer em empregos que façam sentido para os seus valores, que não façam sentido para os seus valores pessoais e que não ofereçam oportunidade de crescimento rápido. No varejo, essa geração exige flexibilidade. 76% esperam modelos flexíveis de trabalho, tá? Eu vou passar aqui, depois eu volto aqui, tá bom? Geração Z, tá? Um fenômeno crescente da capitulagem de carreira, tá? Revela que os pais participam ativamente da vida profissional dos filhos adultos. No varejo brasileiro, geração Z apresenta uma rotatividade, um turnover recorde, tá? Então, assim, ó, 70% recebe ajuda dos pais. Dos jovens de 18 a 27 anos, pediriam ajuda aos pais na procura de emprego. 25% levariam os pais para a entrevista de emprego. Gente, isso aqui é verdade, tá? Turnover, 40% dos trabalhadores com menos de 29 anos trocam de emprego no último ano. Olha só que interessante. 69% dos jovens brasileiros Z desejam um emprego formal com carteira assinada, tá? 81% preferem ensino presencial, valorizando o contato humano real para o aprendizado. 50% afirmam sofrimento emocional, aumentando os casos de ansiedade após 2012. E aí, pessoal, nós temos aqui a geração dos alfas, tá? A criação dos alfas é marcada pela parentalidade gentil. Quem aqui já ouviu falar da educação
positiva, né? Que você não vai falar não pro teu filho, que você não vai erguer a voz com ele e que você não vai bater nele. Eu não sou psicólogo, não vou dar uma opinião, tá? Que prioriza a validação emocional e autonomia guiada. Isso produz crianças extremamente curiosas, independentes no acesso à informação, tá? Acesso à informação, mas que podem ter baixa tolerância a métodos de ensino ou de gestão puramente teórica e lenta. Isso aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. Eles exercem uma influência sem precedentes nos gastos da família. 94% dos milênios consultam os filhos alfas na hora de compra, tá? 61% procuram com sustentabilidade e 97% são influenciados por redes sociais e marketing de influenciadores. Pessoal, aí eu quero fazer uma analogia para vocês aqui da questão do videogame. Eu vi uma vez um cara falando uma coisa genial, falando sobre as gerações, e ele fazendo um paralelo entre os videogames da geração X, Y e Z. Olha só que interessante. Como que eram as características dos primeiros videogames? Bom, a característica do primeiro videogame era o seguinte, né? Você não tinha videogame em casa. Você ia para onde? Você ia para o fliperama. Ou seja, você tinha que gastar toda vez que você precisava jogar. Então, uma pessoa da geração X, quando ia jogar videogame, não tinha reiniciar. Era game over e começar de novo. E o que acontecia? Essa geração se tornou uma geração muito resiliente, que aquilo que elas iam fazer, elas não poderiam perder, porque se perdesse, aquilo haveria um custo para elas. Então elas se tornaram uma geração muito mais resiliente de fazer as coisas. E aí, o que acontece? Os jogos eram jogos onde você tinha fase, né? E aí toda vez que você tinha fase, se você não ganhar, você saía do jogo e você tinha que pagar, não tinha reiniciar. E aí nós vamos para a geração Y, que a geração Y já pegou o videogame, né? Que ele poderia reiniciar. Então,